A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo. Eu estou aqui mais um dia para anunciar e revelar as coisas maravilhosas da Palavra de Deus e os dias que nós passamos. Meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Romanos 5:1, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, o que seria fé? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. O que é crer? Crer é uma força ativa, uma energia que vem de dentro para fora. Quando você tem uma decisão na sua vida, você tem um objetivo na sua vida, e você com plena saúde, se você persistir, meu amigo, você vai conseguir. É claro que isso depende muito da sua capacidade, né, de interpretação. Tem pessoas que pensam assim: então eu vou ganhar na loto, então eu vou ser um juiz, então eu vou ser um presidente. Não, não é bem assim que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo expressar que aquilo que você tiver fé e ser determinado, você vai alcançar. Mas são as coisas humildes, são as coisas simples, são as coisas que o nosso Pai, né, o Eterno, já nos concedeu na cruz do Calvário. Então, nas maiores aflições das nossas vidas, né, nós louvamos ao Senhor. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está em Cristo, não está no homem. Porque o homem é falho, o homem é mentiroso, o homem, ele é hipócrita. Porém, quando eu digo homem, eu me refiro à pessoa, não às pessoas no plural, e sim no singular. Então, meu amigo, nós devemos ter essa determinação. A fé é algo constante que tem que estar dentro da nossa vida. Mas muitas das pessoas já procuraram o quê? Instituições, religiões, para poderem se sentirem mais, mais acostumados, mais seguros em si, porque parece que as pessoas têm uma visão criteriosa, religiosa, ainda trazido dos nossos avós, que é o catolicismo. Temos muitas coisas ligadas do catolicismo dentro das igrejas evangélicas e protestantes. Eu não estou pregando para você largar sua religião, para você sair negativo. Eu estou apenas advertindo que a sua fé, ela tem que ser constante. Porque lá escrito em Marcos 7:8, diz assim: debaixo do mandamento de Deus há tradição de homens. Os homens são cercados de tradições. E não existe, eu já falei em outros vídeos, não existe nenhuma outra religião que não tenha uma tradição uma atrás da outra. Quantas igrejas dissidentes de outras igrejas que se rebelaram e formaram outras religiões? Nós vemos isso dentro das igrejas protestantes. Eu conheço 243 igrejas protestantes, evangélicas. Mas existe muito mais, porque muitas delas já se desvincularam. Umas se desvincularam da Batista, fizeram a Batista Renovada, aí outro pai saiu, criou mais não sei o quê, outro PPPP, outro PPPI, e fica aí cada vez mais essa forma, de o homem contentar-se em criar uma forma mágica de adoração a Deus. Meus amigos, a adoração a Deus não depende de números. A adoração a Deus depende apenas de tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O nome de Cristo Jesus não é simplesmente o nome, mas a sua palavra na sua integridade. O nome de Deus não consiste em coisinhas, em pazinhas, em pedrinhas, em aguinha, em unha, em travesseiro, em sabonete. Não!
O nome de Cristo, ele se consiste muito mais do que isso, porque ele é o que nos resgatou, ele é o que é o fundamento total de nossa fé, é a consumação de nossa fé, é Jesus Cristo. João 1,7. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram de Jesus. Meu irmão, o que nós temos, o que nós vemos nessas igrejas protestantes, assim também como a igreja católica, é o quê? São os sacrifícios, são os mandamentos. E muitas delas estão presas em mandamentos criados por homens, que vêm inventando mandamentos diferentes. Você vê a igreja Restauração, né? Um fardo pesado enorme, roupa pesada, sacrifício, jejum, mas eles perderam a eficácia da fé, a prática do conhecimento do Espírito Santo de Deus, e começam a ter lá os havaianos, mistura com baile funk, né, danças e aquelas coisas, meu irmão, tentando atrair a mocidade, achando que através da sua carnalidade vão conseguir resgatar almas. E não é por aí. Jesus não precisa de encantamento. Jesus não precisa de fórmulas. Jesus, ele é o que é. A palavra em si já traz a salvação. Basta você crer. A salvação não depende daquilo que eu faço e nem daquilo que eu falo, mas eu tenho que pregar e transmitir a palavra. E se cair em boa terra, ela vai dar bons frutos. Gálatas capítulo 3, versículo 10. E todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo da maldição. A lei de Moisés, além de não te salvar, ela traz a maldição porque ela está circuncidada na sua carne. Porém, Jesus, ele não é a lei. Ele aplicou a lei. Ele é a incircuncisão, a qual nós temos vinculados o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós lutamos, para podermos lançar sobre as águas, o pão sobre as águas. Né? Não é como esse boneco aqui. Muitos estão prostrados por esse boneco aqui bonitinho, que é da minha esposa, né? Que está aqui de óculos escuros. Além de estar de óculos escuros, ele não vê, ele não ouve, ele não enxerga. Ainda tem esse bonequinho aqui pequenininho aqui com ele, que também não tem, porque foi feito por mão de homem. Meu amigo, Jesus não está em coisas... Jesus não está aqui. Jesus não está nessas paredes. Jesus não está nessa casa aqui não, meu irmão. Jesus não está nos templos grandes. Entenda! Jesus tem que estar dentro de você. Você é a chave de tudo. A chave de tudo é o ser humano. Agora eu quero entrar em outro assunto. Toda essa violência que você vê no Rio de Janeiro, essa atrocidade que acontece contra policiais, né, contra crianças, estupros generalizados, né? Agora virou uma moda, uma pessoa pegar uma criança, estuprar, botar dentro da mala e jogar. Meus amigos, tudo isso é fruto das consequências dos atos humanos, da interferência do homem naquilo que é justo, a interferência do homem na Constituição e nas leis e dos bons princípios. É notório você hoje ver uma pessoa pegar um machado, ou um pedaço de pau, ou um bastão, ou uma pedra e sair quebrando o carro. Se você parar para você raciocinar que isso está se tornando uma coisa normal, um jovem pegar uma arma e sair fazendo assalto, arrastão, roubar uma moto naked, né? Roubar uma moto trilha, roubar uma moto Honda aí da Honda e várias marcas aí, que são motos rápidas, moto de 600 cilindradas, L303, e por aí afora. O que acontece, meus irmãos? Tudo isso vem de uma forma lá na infância, na estrutura social.
esse jogo GTA, assim como outros jogos, elas não são os causadores do problema, mas são um incentivo. Muitas das vezes o jovem indeciso, ele precisa de um incentivo. Hoje os pais, as famílias estão destruídas. O centro de uma nação é a família, já diz um provérbio chinês. Destrua a família, e em pouco tempo terás uma nação na mão. Há 50 anos atrás, os movimentos neoliberais democráticos liderados pelos Estados Unidos e a OTAN aqui no Brasil, os mesmos que implantaram a ditadura, que por si só a ditadura, a partir dos anos 70, começou a tomar decisões que não agradavam a OTAN, mas eu não quero falar sobre política. Aí veio a intenção dos grandes industriais e banqueiros e a elite e a CIA e o Pentágono usando o slogan da liberdade. Eu estou juntando todas essas coisas porque o vídeo é pequeno, então não tem como eu falar um assunto tão hipoteticamente numa linha majoritária. Eu tenho que dar e fazer uma junção para poder explicar o que eu estou querendo dizer. Meus amigos, tudo começou lá em cima no Congresso, com a liberdade. Primeiro, 1988, a nossa Constituição, liberdade, direta já, geração Coca-Cola, geração de otário, promessas invasivas que não deram resultado e nunca dariam. Liberdade econômica, capitalismo selvagem, todas essas coisas foram muito bem planejadas. O fato é que o primeiro de tudo foi o quê? Foi o Medina trazendo o quê? O Rock Rio, o punk. Eu quero também falar sobre o punk. O punk nasceu na Inglaterra. Na realidade, o punk tem raiz neofascista, nazista. O filho de Rai Handler, um dos especuladores da criação do punk, que não é divulgado pela mídia. Eu não sei porquê, qual é o interesse de abafar isso, mas muitos deles têm a ver com uma coisa: nós não estamos afim de música, nós estamos afim de caos. E hoje no nosso Brasil encontramos o rock, o punk, o funk. O funk no Brasil não vem de raízes brasileiras, e sim vem de raízes negras, americanas e culturais, que por sua vez já trouxeram muitas mortes e muitas divisões, porque se misturaram a várias gangues. O Brasil é fruto da consciência controlada dos Estados Unidos, politicamente colocada dentro do Brasil. E as grandes produtoras capitalistas ganham muito financiado por esse sistema capitalista, destruindo aos poucos a nossa sociedade. As famílias começaram a se distorcer, porque a distorção de valores foram destruindo a estrutura social e política de nossa sociedade, formando uma nova camada de uma nova geração. E essa geração foi uma geração sem limites. E sem limite, meu amigo, você perde o controle de tudo. Lá você está falando contra o rock, eu não estou falando contra o rock, eu estou falando da falta de consciência, da falta da família. A família e sua estrutura é tudo numa nação. E quando isso acontece, é fato. Muitos foram enganados pelo capitalismo, achando que as privatizações e as terceirizações seriam o fruto de uma nação rica. E ao contrário, meu amigo, os impostos estão cada vez ficando mais caros, porque você está pagando aquilo que as estatais pagavam. Porque a forma econômica brasileira era estabelecida nas estatais. Isso não foi mudado, porque no Brasil não tem gestão, o Brasil tem negócio. Lá fora, nos Estados Unidos, as reformas políticas lá são completamente diferentes da nossa. Lá o político não tem direito a ter uma empresa e nem ter ações. Aqui, meu irmão, é assim que funciona. Então, como eu não quero falar de política, mas quero falar das consequências desses fatos, vem aí o desemprego, vem aí o desequilíbrio social. Muitas dessas famílias
de garotas, adolescentes ficando grávidas prematuramente. Geralmente o pai é um funkeiro ou é um traficante que acaba morto, entendeu? E ali ela arruma outro pai, daqui a pouco arruma outro pai, e essas crianças vão crescendo desordenadamente, numa forma aleatória, e aí vai começando essa bagunça, e essas crianças vão se identificando com a bandidagem, ou vão se identificando com essas coisas que eu acabei de falar, com os jogos de violência, com os filmes de violência. A escola e a mídia e a televisão, muitas das vezes, ela dá informação, mas ela também desestrutura. A internet e o Facebook, nada contra o Facebook, mas muitas das vezes é também incentivo para prostituição e para violência. Meus amigos, é complicado, é muito complicado. Para que um governante vivendo ou atuando no Congresso consiga mudar, porque o jogo de interesse ele está enraizado na sociedade e por sua vez está enraizado entre os políticos, senadores e deputados, que têm por sua vez empresas a qual eles têm ações, e muitas das vezes, meu irmão, não favorece a ele. E o que não favorece a ele, ele não quer. Ninguém quer fazer reforma política, ninguém quer fazer reforma de nada. Então, meus amigos, quando você fala contra alguma coisa, alguém logo diz, está ferindo os direitos humanos, está ferindo o direito de ir e vir. Meu amigo, mas agora nós estamos vivendo um Estado laico, que nós somos um Estado falido, um Estado social falido, e tudo vai em consequência, e vai aí, meu amigo. Você não tem mais nenhum valor. Hoje o valor está naquilo bem que você tem, naquilo que você conquista. Os valores estão invertidos. Então, meus amigos, tudo isso é bíblico. Tudo isso é lição bíblica. Porque as religiões também estão no mesmo pé. Porque essas famílias, né, que estão nessa situação são aquelas que estão envolvidas com a política e com a religião. E eles também estão doutrinando as pessoas erroneamente, ensinando as pessoas erroneamente, não ensinando o Evangelho de Cristo, a ter o amor ao seu próximo, aos valores. Então, no tempo de Ernesto Geisel, no tempo de Dutra, haviam homens decentes. E na minha opinião, os melhores governos que nós já tivemos foi Venceslau Braz, Prudente de Moraes e o melhor de todos, Getúlio Vargas, né, que foi um estadista que defendeu, mas para fazer as reformas ele teve que fechar o Congresso. Meu amigo, enquanto existir Congresso Nacional, enquanto existir Senado, esqueça, nada vai mudar. Eu elogio sim o judiciário, eu elogio sim os militares, eu elogio sim o judiciário, pois esse é decente, homens decentes, juízes e pessoas decentes. Mas o cenário político, me faça um favor, meu amigo, esqueça, nada vai mudar. O Brasil é um país com a mão de Satanás aqui dentro. Quando eu digo Satanás, homens com a mente satânica. O homem, ele se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele é a favor do homossexualismo, ele é a favor do aborto, ele é a favor da liberdade, e muita liberdade gera libertinagem. E gerando libertinagem, você cria monstros. Hoje a mulher perdeu-se o seu valor. Eu sei que a mulher, ela conquistou muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela também perdeu muitas coisas. Hoje a mulher é vista como um símbolo sexual e muitas das vezes não tem o valor. Eu vejo isso na nossa juventude. Eu vejo a forma, e não é a forma machista não, porque esse negócio de machismo é entre aspas. Eu vejo que a distorção social, ela fere não só a Constituição, mas fere a família. E você, meu amigo, está aí vendo a violência, crianças sendo baleadas, crianças sendo mortas, né? Estupro generalizado, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o cidadão, violência contra os policiais que tão se arriscam para defender
para defender a sociedade. Então pouco tem valor para aqueles que estão lá em cima, que não estão nem aí. Por quê? Porque eles têm segurança, eles têm tudo. Mas até quando Deus vai tolerar isso? Porque o dia da justiça do Senhor virá sobre a terra. Meus amigos, nós temos que entender que nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia já vinha nos avisando há muito tempo. A palavra de Deus já vinha nos advertindo através dos seus profetas o que seria. Eu queria também ler aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são prostituição, impureza e lascívia. Tudo isso que você está vendo aí é essa impureza que você está vendo aí. A mídia transmitindo para... você vê aí na internet, né, canais de tudo que é tipo de coisas terríveis. Você tem direito a ver coisas terríveis, acessos terríveis. Tem como você hoje mudar isso? Meu amigo, pense. Você acredita que algum partido político vai conseguir mudar? Meu amigo, não se iluda com esse mundo. Não se iluda com o mundo das transformações. Muitas pessoas pensam que eu sou comunista porque eu vou lá, né, e dou um palpite, falo sobre o governo Vladimir Putin, falo sobre o governo americano. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, muito pelo contrário, eu admiro o governo americano. Eu admiro algumas coisas, mas eu também critico verbalmente o governo americano, né? Porque eles são causadores de